Queridos irmãos e amigos presentes e os que acompanham esta transmissão, saúdo a todos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus quando nesta noite aqui estamos em sua santa e bendita presença para tributarmos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Agradeço a Deus pela oportunidade de aqui estar nesta noite para cooperar com esta amada igreja, tendo a chancela do nosso pastor Reinério Dantas. Aqui estamos para celebrar a Deus com os amados irmãos e trazer uma porção da palavra do Senhor nosso Deus nesta noite. Felizes estamos, meus irmãos, por estarmos aqui nesta noite, mais uma vez tendo a nossa consciência aclarada no que se diz respeito à nossa responsabilidade para com a obra missionária, para com a obra da evangelização e das missões. Responsabilidade esta que o Senhor confiou a nós, que o Senhor confiou a todo crente salvo, de proclamar a mensagem de salvação aonde o Senhor assim nos mandar. E nós louvamos a Deus, meus irmãos, diante de tudo que já temos ouvido nesta noite, pela ação missionária que é desenvolvida por esta igreja. E com isso, meus irmãos, o nome do nosso Deus, Ele é glorificado. Por si só, meus irmãos, pelas muitas palavras, pelas muitas manifestações em relação à obra missionária que já foram nesta noite feitas, já serve como mensagem para nossa edificação. E cada um de nós, meus irmãos, temos ainda mais a responsabilidade, a consciência de fazer ainda mais em prol da salvação das vidas. Muitas são as atividades que diariamente temos em nossas igrejas. Muitas são as frentes de trabalho que temos dentro das nossas igrejas. Mas todas elas, meus irmãos, nenhuma delas são tão importantes quanto a obra da evangelização, quanto a obra missionária. Quando, meus irmãos, aqui estamos nesta noite, celebrando ao Senhor, de posse da salvação, de posse da vida eterna, tendo a certeza, por intermédio do Espírito Santo que derramado está nos nossos corações, de que somos salvos, vidas, não poucas, mas muitas, estão adentrando a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Eis da razão, meus irmãos, que nós a cada dia precisamos ir além, e muito além, no que se diz respeito à pregação da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que poderemos ganhar não a todas as pessoas, mas a nossa responsabilidade nós estamos cumprindo, e estas vidas serão alcançadas, e no tempo determinado pelo Senhor, a obra será feita, pois a palavra do Senhor nos diz que esta palavra, ela não voltará vazia, ela voltará com os seus frutos, e o nome do Senhor será glorificado. Então, meus irmãos, felizes estamos, porque fomos habilitados pelo Senhor, fomos convocados por Ele para sermos estes pregadores da última hora, estes mensageiros que estão a levar esta palavra em meio a este mundo que está vivendo um caos espiritual. A igreja é aquela que tem a mensagem que pode transformar o mundo, que pode transformar o pecador e fazê-los estarem rendidos aos pés de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, ainda em alguns momentos, como já falei, quero me deter ao texto bíblico nesta noite. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18,
versículo de número 9, a parte B do mesmo versículo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Rogamos as orações da igreja para que o Senhor nesta noite nos conceda a porta da sua palavra. Atos capítulo de número 18, versículo 9, a parte B do versículo, assim diz o texto sagrado: não temas, mas fala e não te cales. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, esta obra que estamos desempenhando, que estamos realizando desde o dia quando nós abraçamos a fé em Cristo Jesus, esta obra ela só tem persistido firme até o presente momento, e nós estamos envolvidos nela porque temos a convicção de que uma força maior, de que um poder maior nos dá condição para realizarmos esta obra, mesmo em meio às situações mais adversas que podemos assim passar. Quando nós, meus queridos irmãos, abraçamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e a partir de então estamos nesta caminhada com Cristo, as situações elas são as mais adversas que vêm de encontro a nós, para que possamos ter o foco da nossa caminhada desvirtuado, e assim não venhamos prosseguir naquilo que o Senhor determinou para nós, que é a nossa salvação. De igual modo também, meus irmãos, nesta obra que estamos realizando, muitas são as situações que vêm ao nosso encontro para nos tirar da responsabilidade, para tirar de nós a responsabilidade que temos para com a obra missionária, para com a obra da evangelização, para com a obra da pregação da palavra de Deus. Mas é neste momento, meus irmãos e irmãs, de luta e de adversidade e de situações outras que querem nos tirar daquilo que o Senhor separou, daquilo que o Senhor determinou como obra primaz para a nossa vida, é que nós voltamos a nossa confiança no Deus Todo-Poderoso, que é aquele que nos dá condição para nós realizarmos a chamada que Ele determinou para cada um de nós. A igreja do Senhor aqui já sabe, é uma igreja ensinada, mas muitos ainda pensam, chamado é só aquele que recebe uma chamada profética, ou que tem uma visão celestial em relação a um ministério específico, o ministério pastoral, ou outro tipo de ministério. Mas, meus amados irmãos e irmãs, todos nós temos um chamado determinado. Todos os que aqui estão, do púlpito até a porta, todos têm um chamado específico, e este chamado específico que temos é de pregar a palavra de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não tenho, meus irmãos, nesta noite como objetivo ensinar a eleita de Deus aqui a fazer a obra missionária. Seria muita pretensão da minha parte, pois já vimos aqui que a igreja, ela trabalha fidedignamente na realização desta obra. Mas o que nesta noite eu quero vos falar, meus irmãos e irmãs, com muito temor e tremor, é que nós a cada dia precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso, para que não possamos desfalecer na obra que estamos realizando para o Senhor Jesus Cristo. Quantos iniciaram bem a caminhada? Quantos entraram bem na caminhada?
na campanha da evangelização, contribuindo, orando, mas alguma situação veio fazer com que este irmão ou esta irmã viesse a esmorecer e não prosseguisse mais nesta obra. Mas nesta noite o Senhor, Ele toma-nos por esta palavra, para que nós nos voltemos para Ele, porque o Senhor conta contigo, o Senhor conta comigo, para darmos continuidade a esta obra tão maravilhosa, a esta obra tão gloriosa da pregação do Evangelho de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos, meus irmãos e irmãs, este versículo, esta parte deste versículo, aqui em Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo, o apóstolo do Senhor, estando em pleno exercício do seu trabalho missionário, mas especificamente na segunda viagem missionária, quando ele agora é um agente de missões. Ele que outrora, como é de conhecimento nosso, era totalmente contrário à pregação da palavra, era um inimigo do povo de Deus. Agora ele teve um encontro real e pessoal com Cristo e está trabalhando em prol da evangelização, em prol da pregação da palavra do Senhor. E o texto bíblico nos afirma, meus irmãos, que Paulo estava em Corinto e em Éfeso e depois volta para Jerusalém. E a Bíblia nos diz que quando ele chega em um determinado local desta viagem, ele encontra ali um homem, um servo de Deus chamado Áquila, e também a sua mulher Priscila. Ambos ali estavam servindo ao Senhor. E também tinha eles dois, aquele homem, Paulo também se identificou com o seu trabalho específico, com o seu trabalho, podemos assim dizer, natural, que era confeccionar, preparar tendas. E Paulo, na ausência do seu ministério, ele trabalhava fazendo tendas, mas sempre pregando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprindo com a sua determinação diária, mas também cumprindo com a determinação do céu. Com esta pequena palavra, meus irmãos, nós aprendemos, é uma lição para nós do presente momento. Muitos colocam tantas desculpas para pregar a palavra, para realizar a obra, colocam uma dificuldade, coloca alguma coisa, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro, eu não posso colocar esta parte da minha finança na obra, porque vai haver um desequilíbrio dentro do meu lar. Mas meus irmãos e irmãs, todo crente salvo, na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é um cidadão terreno, mas ele também é um cidadão celestial. Ele cuida dos seus afazeres, das suas responsabilidades terrenais, mas acima de tudo, a sua obrigação e o seu ministério maior, ele está sempre a realizar, que é pregar a palavra de Deus, que é anunciar, que é colocar-se à disposição da obra de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais à frente, meus irmãos, Paulo, o apóstolo do Senhor, ele chega na casa de um determinado cidadão chamado Crispo, principal da sinagoga, e ali aquele homem, ele creu no Senhor e toda a sua casa também, e muitos ali foram alcançados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos e irmãs, antes deste versículo, Paulo ali quando pregava a palavra, aqueles que eram totalmente contra a pregação do Evangelho, aqueles que eram inimigos da cruz de Cristo e do avanço da obra missionária, ao verem Paulo
Paulo, apóstolo do Senhor, pregando a palavra, começaram a desesperar-se, começaram a se movimentar de maneira contrária à pregação do evangelho. Mas Paulo não parou com essa adversidade, Paulo não parou com esta situação, mas continuou pregando, vidas foram salvas. E aí o Senhor conforta a Paulo, o Senhor anima a Paulo no versículo de número 9, quando em visão celestial ele fala com o servo de Deus e diz: não temas, mas fala e não te cales. Ó, meus amados e queridos irmãos, talvez se fosse por um homem natural, talvez se fosse por alguém qualquer que tivesse dado esta palavra, talvez Paulo não teria uma confiança, uma fortaleza para continuar aquela obra. Mas como Paulo conhecia a Deus, como Paulo conhecia o seu Senhor, diante daquela palavra, ele toma força, ele toma coragem, ele toma ousadia para fazer aquela obra e não esmorecer, e não desanimar. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E nós, meus irmãos e irmãs, que estamos envolvidos nesta obra, todos os que aqui estão, todos os missionários e todas as missionárias que aqui estão, que foram credenciados pela Secretaria do Céu, aonde Cristo Jesus é o secretário por excelência, precisamos tomar posse desta palavra e não desanimar, porque o Senhor é aquele que fala conosco: não temas, mas fala e não te cales. Nós, meus irmãos, não podemos ceder às afrontas daqueles que são contrários à obra de Deus. Devemos continuar firmes no propósito de anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 18 e o versículo de número 13, o Senhor, Ele nos dá esta condição para nós termos confiança, para nós termos fortaleza, para nós termos base e não nos calarmos e não estarmos emudecidos ante aqueles que são contrários à obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 18 do livro de 2 Crônicas, nós vemos uma situação aonde o mundo daquela época, o povo estava totalmente afastado, distante da presença do Senhor nosso Deus. Um rei que estava vivendo em uma apostasia espiritual, e chega um determinado momento em que ele empreende uma campanha militar, uma batalha com outro povo, com outro exército, e ele gostaria de saber se haveria de ter vitória ante aquele combate. E ali muitos eram as vozes, muitos eram os profetas que estavam dando embasamento para aquele rei ímpio: sobe, vai na batalha, porque tu vais ser vitorioso, vai mais adiante, porque tu vais ser vitorioso nesta guerra. E alguém que era aliado daquele rei perguntou: mas será se não tem aqui mais nem alguém que nós possamos ouvi-lo? E aquele rei falou: tem um aí, mas eu não gosto de ouvi-lo, porque quando ele traz uma palavra, ele não traz uma palavra que me agrada, e as palavras dele só vêm de encontro a mim. E quem é este? É Micaías, filho de Imlá. Ele é um profeta que profetiza estas coisas que eu não me agrado. Manda chamar ele. O carcereiro, quando foi buscar aquele profeta do Senhor, aquela voz que clamava naquela época, ele já foi prontamente dizendo: olha, as palavras, as mensagens, elas são todas de vitória para o nosso empreendimento, para a nossa batalha, e tu segue o mesmo. Mas, meus irmãos, Micaías era aquele que não
não se conformava, não se acovardava diante daqueles que eram contrários à obra do Senhor, mas ele era uma voz autêntica do Deus Todo-Poderoso na terra. Ele disse: eu vou falar aquilo que o Senhor colocar em meu coração. Assim aconteceu quando ele se deparou diante do Deus Todo-Poderoso, melhor dizendo, daquele rei ímpio. Ele entregou a mensagem do Senhor, aleluia. Ele falou: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Ele entregou a mensagem, entregou o recado e cumpriu, porque foi o Senhor quem falou. Tinha todos contra ele, todos estavam contra a determinação do céu, mas o servo de Deus não abriu mão daquilo que recebeu da parte do Senhor nosso Deus. De igual modo, o Senhor nos chamou para esta última geração, para sermos estas vozes que não se acovardam, que não se calam, que não retrocedem ante os ataques do mal, mas que permanecem firmes no propósito, com a trombeta na mão, proclamando que Jesus Cristo é o Salvador. Mesmo que Satanás se levante com os seus exércitos, com todos aqueles que são contrários à obra do Senhor, mas nós continuaremos pregando, continuaremos anunciando, continuaremos tocando a trombeta que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e pode transformar a vida do homem, e pode transformar a vida da mulher. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus amados e queridos irmãos, nós precisamos novamente ter esta verdade bíblica bem acesa, bem nítida na nossa mente e no nosso coração. As pessoas, e muitas vezes até os que estão em nosso meio, estão preocupados com o que vai acontecer no dia de amanhã, em relação a nós, em relação à liberdade que temos para pregar a palavra. Alguém até de uma maneira, eu acredito, precipitada em muitos lugares, voltaram-se para o cenário político que passou, para que, como se alguém estivesse lá, nos daria a autoridade, ou nos daria a legalidade para continuar pregando a palavra. Meus irmãos, nós não precisamos nos preocupar com isso, nós não precisamos nos preocupar com estas coisas. O que nós devemos fazer é pregar a palavra, é continuar anunciando o evangelho puro, o evangelho vivo, o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você já viu, você já analisou, já conheceu a história da igreja? Quantas perseguições a igreja passou, quantos levantes a igreja passou. Hoje nós estamos sofrendo os mesmos levantes, mas a igreja, ela vai cair por terra, a igreja vai deixar de avançar de forma nenhuma. Eu me dirigindo para cá e escutando no carro aquele hino da cantora, eu acredito que é Leão Oliveira, é o mundo se curvando e a igreja de pé, é o mundo insistindo e a igreja de pé, porque a igreja, ela é a detentora da maior mensagem que pode transformar o mundo, que é a mensagem do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós não vamos nos calar, e é por isso que nós não vamos retroceder. Baixem a portaria que baixar, baixem as leis que baixarem, aquilo que for necessário de nossa obediência, que não vai de encontro à nossa fé, nós haveremos de concordar, nós haveremos de obedecer, mas aquilo que veio de encontro à nossa fé, nós não haveremos de proceder, mas continuaremos, aleluia, embasados na palavra do Senhor e proclamando que Ele é o Salvador, que Ele é o libertador. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Aleluia. Pode ser uma experiência até bem à vista do que muitos já passaram, mas ainda bem novo. Lá na nossa região, no bairro São Pedro, uma vez nós saímos para evangelizar. E aí saí eu, um colega meu,
e na época, o nosso dirigente ali da nossa congregação. A gente ia para um lado da avenida, o pastor ia por outro com outra equipe. E aí eu ia com um colega. Quando nós fomos abordar um cidadão, nós não demos nem boa noite direito. Aí ele já disse assim, é daí para trás. E aqui eu já vi a faca, eu disse, eita meu Deus. Aí a gente, calma meu cidadão, nós estamos aqui para pregar o evangelho. Aí ele foi se desarmando, Talvez, meus irmãos, para a minha idade, já me deparar com a situação daquela, eu já poderia dizer, esse negócio não dá para mim não. Eu vou cair fora disso, não dá para mim. Mas meus irmãos e irmãs, eu louvo a Deus, porque aquilo dali serviu foi de combustível. Aquilo dali serviu de força motriz para que eu não viesse esmorecer, mas que eu viesse a continuar pregando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez isso foi o que aconteceu comigo. Talvez alguma coisa está acontecendo contigo, meu irmão, que está querendo sufocar a tua ação missionária. Mas nesta noite o Senhor, Ele fala ao teu coração e diz, não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E meus irmãos e irmãs, a presença de Deus no cumprimento da chamada é a garantia de que seremos protegidos de todos os ataques do inimigo das nossas almas. O Senhor ainda falando em visão com o apóstolo Paulo, nesta realização da obra que ele estava a realizar para o Senhor, no versículo de número 10 do capítulo de número 18 de Atos, ele continua a falar para ele, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ah, meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos e observamos o texto bíblico da grande comissão, nós vemos ali a autoridade que o Senhor Ele concede para todos aqueles que estão envolvidos nesta obra. É o motivo, meus irmãos e irmãs, que a obra do Senhor, ela continuará tendo a sua eficácia, ela continuará tendo o crescimento determinado pelo Senhor. A Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, no versículo de número 17 do capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos, o Senhor falando para os discípulos, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus irmãos, quando nós estamos realizando a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos a plena convicção de que esta obra, ela será uma obra próspera, porque o próprio Deus é aquele que está conosco, é aquele que nos dá a garantia para pregar a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez também lá no nosso bairro, nós fazendo uma visita para uma determinada senhora que já estava com câncer em estado terminal. Quando ela respirava, o odor que saía dela era muito forte, que poucas pessoas eram os que ficavam ali. Aquele câncer era tão grave, era tão forte, que ela não falava mais, ela não podia mais falar alguma coisa devido à gravidade da enfermidade. E ali, meus irmãos, nós estando ali preocupados juntamente com os outros colegas, com a relação aquela da vida espiritual daquela mulher, porque ela já estava prestes a partir, e ali muitas dores que ela estava esboçando, quando nós ali estávamos, e ali nós oramos ao Senhor, e nós fizemos a seguinte oração, dissemos assim: Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha neste momento repreender as dores que esta mulher está sentindo, para que, meu Senhor, a partir de amanhã, para que amanhã nós possamos voltar aqui e ela possa decidir-se por ti, e que haja testemunho de tua parte
verdade nesta casa de que o Senhor é o Salvador. Oramos assim, meus irmãos, fomos para casa, ainda na noite, ainda na parte da noite, quando entrei em contato com uma das filhas daquela senhora, ela já falou, as dores que a minha mãe estava sentindo já passaram. No outro dia ali voltamos com outros colegas, foi feito o convite para aquela senhora, ela aceitou a Jesus como Salvador, e pronto, bem perto daquele dia, ela partiu para a eternidade, mas está descansando na presença do Senhor. O que é isso? É a presença de Deus que dá garantia, que é a chancela para nós pregarmos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, o Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. 13:8 de Hebreus nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É com base nesta palavra também, é que nós, que somos das Assembleias de Deus, pregamos a doutrina bíblica e proclamamos que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Os milagres, os sinais, eles são entregues, eles são direcionados para nós, para que nós evidenciemos os mesmos em prol da pregação do Evangelho. Você tem este poder, você tem esta autoridade, você é um crente salvo. Todo crente salvo tem esta garantia. Então, quando for para orar pelos enfermos, impõe a mão e ore em nome de Jesus, porque o Senhor vai confirmar esta palavra. Se tiver algum demônio por aí que se manifestar, não dá tempo de chamar os obreiros, você tem o Espírito de Deus que é maior do que Satanás, repreenda e o nome do Senhor será glorificado, porque a presença do Senhor é aquela que está conosco na garantia da pregação do Evangelho de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo, meus irmãos, aguarda a nossa ação. O mundo conta com a ação da igreja. O mundo conta com a nossa atitude de pregar a palavra. Nós estamos vendo, meus irmãos, quais são as perspectivas, quais são os diagnósticos que o mundo está tendo para o futuro. Coisas terríveis estão prestes a acontecer. A Bíblia nos diz que o mundo, ele está cambaleando como ébrio. O mundo está sem direção. O mundo está sem, aleluia, uma direção, sem um lenitivo. E quem pode levar esta direção, quem pode levar esta palavra de transformação, é a igreja do Senhor Jesus, é a igreja de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos nós que aqui estamos envolvidos. Um determinado escritor assim já escreveu e disse que aonde tem um coração de uma pessoa não evangélica, de uma pessoa não crente, ali há um campo missionário, ali tem uma ação que precisa ser realizada, ali é uma vida que precisa ser ganha, e você é este missionário. O Senhor te colocou naquele local, o Senhor te colocou naquela função, no teu trabalho, no teu ambiente de estudo, nas muitas áreas onde você está. Não é somente para você estar lá, não é somente para você ter a sua remuneração mensal. O Senhor te colocou lá também para que vidas sejam alcançadas por intermédio da tua vida, por intermédio da pregação do Evangelho de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos fala, meus irmãos e irmãs, que de igual modo Jonas, o servo do Senhor, fora levado para estar pregando a palavra a uma determinada região, a um determinado local que estava prestes a ser suplantado por intermédio do juízo divino. Mas como a palavra do Senhor nos afirma que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos, ele agora leva um mensageiro para proclamar a palavra, para proclamar a mensagem, para que aquele país não fosse dizimado, para que aquele país não fosse suplantado.
quebrantado. E ao ouvirem a mensagem do homem de Deus, ao ouvirem a mensagem do pregador, eles se voltaram para Deus, eles se voltaram para o Senhor, eles se humilharam, buscaram a misericórdia, e o Senhor assim ouviu as petições e não dizimou aquele povo. O mundo está prestes a ser dizimado, o mundo está prestes a ser suplantado. A igreja tem o poder, a igreja tem a mensagem para levar a outros, para que o mundo não seja destruído e vidas sejam alcançadas por intermédio de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, meus irmãos e irmãs, não podemos esmorecer ante as afrontas daqueles que são contrários à obra. Nós temos que ter a certeza de que a presença de Deus está conosco no andamento desta obra, e por esta razão nós não podemos nos calar, pois o mundo está aguardando a nossa ação, e somos nós que haveremos de transformar este mundo pelo poder da palavra de Deus. Tem algumas situações que a gente pensa que não há solução no que se diz respeito à salvação. Eu, assim, apesar de ser pregador do evangelho, eu não duvidava pronto de saber que não ia acontecer, mas eu ficava: Jesus, tem misericórdia da minha família. Desde muito cedo minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade. A partir daí, minha tia assumiu a função de mãe e me criou juntamente com minha irmã. Aos 9 anos eu aceitei Jesus como Salvador, mas elas duas ainda não serviam a Deus. E a partir quando eu comecei a ter conhecimento das verdades divinas, eu comecei a me preocupar com a situação espiritual delas. Ia ali, ia acolá, pregava, cooperava, alguém aceitava Jesus. Eu sabia e sei que isso não é mérito meu, é de Jesus e da igreja local que trabalha, mas nós ficamos felizes por sermos canais de Deus para aquele momento. E eu ficava: Jesus, quando vai ser a minha família? Quando vai ser os meus? O Senhor está voltando e eu não quero perder a minha família. Sempre colocava na presença de Deus. E um dia, meus irmãos, em um auge do meu desespero em relação à vida espiritual delas, eu disse: Jesus, faz alguma coisa, faça aquilo que for necessário, mas eu quero a minha família aqui na tua casa te servindo. E o movimento foi grande mesmo. Foi obrigado gente a ir para o hospital, e eu disse: vai descer a sepultura, mas antes de descer a sepultura eu vou orar. Desce a sepultura, mas no arrebatamento sobe de novo e vai dar tudo certo. E vamos estar na presença do Senhor. Mas Jesus foi maravilhoso, que não deixou descer a sepultura. E hoje eu posso falar, dizer que a profecia de 16:31 de Atos dos Apóstolos, ela é real. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia! Você tem o poder de transformar a sua casa, o teu parente, o teu esposo, quem sabe a esposa ou filhos. Não é do diabo, mas é do Senhor. Todas as almas pertencem a Ele. Aonde um crente colocar a planta do seu pé, aquele lugar é nosso. Então tome posse, ore, guerreie com o adversário na oração, porque vai chegar o momento em que o Senhor vai trazer ele, que o Senhor vai trazer ela, e vocês aqui estarão celebrando e exaltando o Senhor, porque grande é a obra da salvação que o Senhor fez na minha família e na sua família, e assim o nome do Senhor será glorificado. E quantos podem dizer amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito de Deus continue falando melhor aos nossos corações. Se em nosso meio nesta noite tem alguém que ouviu esta palavra e deseja entregar a direção da sua vida ao Senhor Jesus, a oportunidade é aberta a você. Queremos orar por você, queremos orar por sua vida. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te chama e tem um plano especial de salvação na sua vida. Você que já esteve conosco, mas que por alguma circunstância não está mais servindo a Deus, você já conhece esta palavra. Jesus Cristo tem um carinho especial por ti, que tem sustentado a tua vida até aqui, para que o inimigo não tenha
tirado, não tenha tragado a sua vida, para que você tivesse mais esta oportunidade de ouvir esta palavra. Se tem alguém para Jesus, a oportunidade continuará aberta, mas não demore, porque a igreja, nós estamos esperando Jesus a qualquer momento e a qualquer hora, e após o arrebatamento da igreja, meus irmãos, coisa terrível haverá de acontecer nesta terra, e aquele que não subir no arrebatamento passará por isto. Mas para que você não passe pela grande tribulação, aceite a Jesus e permaneça fiel, para que juntamente com a igreja fiel esteja na presença do Senhor nosso Deus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.